O Lar Adventista, capítulo 58. A família do pastor. Vida do pastor no lar deve ser exemplo. É o desígnio de Deus que, em sua vida doméstica, o mestre da Bíblia seja um exemplo das verdades que ensina. O que um homem é, exerce maior influência do que o que diz. A piedade na vida diária dará força ao testemunho público. A paciência, a coerência e o amor impressionarão os corações de maneira que os sermões não podem conseguir. Se devidamente conduzida, a educação dos filhos do pastor ilustra as lições que ele dá no púlpito. Mas se em virtude de errônea educação dada aos filhos, o pastor mostra sua incapacidade de governar e controlar, necessita aprender que Deus requer dele discipline convenientemente os filhos que lhe foram dados, antes que possa desempenhar seu dever como pastor do rebanho de Deus. Primeiro dever é para com os filhos. Os deveres do pastor jazem em torno dele, próximos e distantes, mas seu primeiro dever é para seus filhos. Ele não se deve absorver tanto com os deveres exteriores que negligencia as instruções que seus filhos necessitam. Talvez considere os deveres do lar como de menor importância. Em realidade, porém, esses deveres se encontram na própria base do bem-estar dos indivíduos e da sociedade. A felicidade de homens e mulheres e o êxito da igreja dependem em grande parte da influência doméstica. Coisa alguma pode desculpar o pastor de negligenciar o círculo interior pelo mais amplo círculo externo. O bem-estar espiritual de sua família vem em primeiro lugar. No dia do final ajuste de contas, Deus há de perguntar que fez ele para atrair para Cristo aqueles que tomou a responsabilidade de trazer ao mundo. O grande bem feito a outros não pode cancelar o débito que ele tem para com Deus quanto a cuidar dos próprios filhos. A grande influência do pastor. Os filhos dos pastores são, em certos casos, os mais negligenciados do mundo, pela razão de que os pais não estão com eles senão por pouco tempo e ficam na liberdade de escolher suas ocupações e entretenimentos. Mas, por maiores que sejam os males da infidelidade paterna, sob qualquer circunstância, são eles 10 vezes maiores quando existentes nas famílias daqueles que são designados para ensinadores do povo. Quando estes deixam de governar a sua casa, estão pelo seu mau exemplo transviando a muitos. Sua culpa é tão maior do que a dos outros quanto sua posição é de maior responsabilidade. Esposa e filhos, os melhores juízes de sua piedade. Não é tanto a religião do púlpito quanto a da família que revela nosso verdadeiro caráter. A esposa do pastor, seus filhos e os que estão empregados como auxiliares em sua família são o juiz mais bem qualificado de sua piedade. Um homem bom será uma bênção à sua casa. Esposa, filhos e empregados serão melhor para a sua religião. Irmãos, levai a Cristo na família, levai-o para o púlpito, levai-o convosco aonde quer que fordes. Assim não necessitareis de apelar aos outros para que apreciem o ministério, pois estareis levando as credenciais do céu, com que provareis a todos que sois servos de Cristo. A esposa do pastor, ajuda ou obstáculo? Quando um homem aceita as responsabilidades de pastor, declara ser um porta-voz de Deus para receber as palavras da boca de Deus e dá-las ao povo. Quão intimamente, então, deve ele conservar-se ao lado do grande pastor? Quão humildemente deve andar diante de Deus, ocultando-se a si mesmo para exaltar a Cristo? E quão importante é que o caráter de sua esposa seja segundo o padrão da Bíblia, e que seus filhos estejam em sujeição com toda a seriedade. A esposa de um pastor pode ser a mais bem-sucedida ajudadora e uma grande bênção a seu marido, ou um estorvo em sua obra. Depende muito da esposa se seu marido subirá dia a dia em sua esfera de utilidade ou se descerá ao nível vulgar. Vi que a esposa do pastor deve ajudar o marido em seus labores e ser exata e cuidadosa quanto à influência que exerce.
pois é observada e espera-se mais dela do que das outras. Seu vestuário deve ser um exemplo. Sua vida e conversação também devem ser exemplares, exalando um cheiro de vida e não de morte. Vi que deve assumir atitude humilde, mansa e todavia exaltada, não se dando a conversações que não tendam a dirigir a mente para o céu. A grande questão deve ser: como posso salvar minha própria alma e ser instrumento para salvar a outros? Vi que neste assunto não é aceitável a Deus uma obra de coração dividido. Ele quer todo o coração e todo o interesse, do contrário, nada. A influência da esposa, ou fala decidida, inequivocamente em favor da verdade ou contra ela. Ou ela ajunta com Jesus ou espalha. A esposa não santificada é a maior maldição que um pastor possa ter. Satanás está sempre em atividade para enganar e levar ao extravio pastores aos quais Deus escolheu para pregar a verdade. A mais eficaz maneira em que ele pode atuar é mediante as influências do lar, por meio de companheiras não consagradas. Se lhes pode controlar a mente, logra através dela mais prontamente ganhar o acesso ao marido, que está laborando na palavra e na doutrina para ganhar almas. Satanás não tem tido mãos a medir em controlar as atividades dos pastores, mediante a influência de companheiras comodistas e egoístas. Palavras de conselho aos pastores. Tendes um dever a cumprir no lar ao qual não podeis fugir e ainda ser leais a Deus e ao encargo que Ele vos confiou. O campo do Evangelho é o mundo. Desejais semear o campo com a verdade evangélica, esperando que Deus regue a semente semeada para que dê fruto. Foi-vos confiada uma pequena parte do campo, mas vosso próprio jardim é deixado a crescer com sarças e espinhos, enquanto estáis empenhados em capinar jardins alheios. Esta não é uma pequena obra, mas uma tarefa momentosa. Estais pregando o Evangelho a outros, praticai-o vós mesmos no lar. Até que possais estar unidos na obra de disciplinar convenientemente o filho, deixai a esposa ficar com a criança afastada do cenário de atividade do marido, pois nenhum exemplo de desleixo, de frouxidão na disciplina, deve ser dado à Igreja de Deus. Tenho conhecido muitos pastores que eram bastante imprudentes para andar viajando, levando consigo uma criança indisciplinada. Seus trabalhos no púlpito eram frustrados pelo temperamento desagradável manifesto por seus filhos. Interessar-se pelos filhos de outros. Vosso interesse não deve ser absorvido em vossa própria família com exclusão de outros. Se desfrutais a hospitalidade de vossos irmãos, podem eles com razão esperar alguma coisa em retribuição. Identificai vossos interesses com os dos pais e filhos, e procurai instruir e abençoar. Santificai-vos para a obra de Deus e sede uma bênção para os que vos hospedam, conversando com os pais, e de maneira nenhuma passeis por alto os filhos. Não penseis que vosso próprio filho é mais precioso à vista de Deus que outras crianças. Conselho a um apostatado filho de pastor. Teu pai é pastor, e Satanás trabalha muito zelosamente para levar os filhos dos pastores a desonrar seus pais. Se possível, os levará cativos à sua vontade e os induzirá com más propensões. Permitirás que Satanás opere por teu intermédio para destruir a esperança e consolo de teus pais? Serão eles obrigados a olhar para ti com tristeza contínua, porque te entregas ao controle de Satanás? Deixá-los-ás desencorajados em pensar que trouxeram ao mundo filhos que recusam ser por ele instruídos, que seguem suas próprias inclinações, aconteça o que acontecer? Tens bons impulsos e despertas esperanças e expectação no espírito de teus pais, mas até agora tens sido impotente para resistir à tentação, e Satanás exulta com tua prontidão em fazer o que ele deseja. Às vezes fazes afirmações que inspiram esperança a teus pais, mas logo fracassas porque não resistes ao inimigo. Não imaginas quanto dói a teu pai e tua mãe quando estás do lado de Satanás. Muitas vezes dizes: não posso fazer isto, e não posso fazer aquilo,
Quando sabes que o que estás dizendo que não podes fazer é correto fazer. Podes lutar contra o inimigo, não em tua própria força, mas na força que Deus está sempre pronto a te conceder. Se confiares em sua palavra, jamais dirás, não posso. Eu apelo a ti em nome do Senhor a que voltes antes que seja demasiado tarde. Porque és filho de pais que são coobreiros de Deus. Supõe-se que és rapaz bem-intencionado, mas às vezes, por teus extravios, desonras teu pai e tua mãe e contrafazes a obra que eles estão procurando fazer. Não tem tua mãe já bastante com que sentir o espírito oprimido sem teus extravios? Continuarás a perseguir tal curso de ação que o coração de teu pai se renderá quebrantado? Ser-te-á um prazer ter todo o céu olhando para ti com desprazer? É uma satisfação para ti colocar-te nas fileiras do inimigo para seres por ele dirigido e controlado? Oh, se agora no tempo que se chama hoje, tornasses para o Senhor. Cada uma de tuas ações te está fazendo melhor ou pior. Se tuas ações são do lado de Satanás, deixam atrás de si uma influência que continua a manifestar seus maléficos resultados. Unicamente os puros, limpos e santos podem entrar na cidade de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas torna para o Senhor, para que o caminho que estás seguindo não deixe um rastro de desolação. Tratar as crianças com bondade e cortesia. Que a bondade e cortesia do pastor se manifeste no trato para com as crianças. Convém que tenha sempre em mente que os mesmos são homens e mulheres em miniatura, membros mais novos da família do Senhor, os quais podem estar bem achegados e ser muito caros ao mestre, e caso sejam devidamente instruídos e disciplinados, ser-lhe-ão de utilidade mesmo em seus tenros anos. Cristo se ofende com toda palavra áspera, severa e precipitada dirigida às crianças. Seus direitos nem sempre são respeitados, e são muitas vezes tratadas como se não possuíssem um caráter individual que necessita ser devidamente desenvolvido, a fim de não ficar prejudicado e o desígnio de Deus em sua vida vir a falhar. Tome a Igreja especial cuidado dos cordeiros do rebanho, exercendo toda a influência que puder para conquistar o amor das crianças e uni-las à verdade. Pastores e membros da Igreja devem apoiar os esforços dos pais, no sentido de levar as crianças ao caminho seguro. O Senhor está chamando pela juventude, pois desejaria fazê-los seus ajudadores para o bom serviço sob sua bandeira. Um sermão eficaz sobre piedade. O pastor deve instruir o povo sobre o governo das crianças, e seus próprios filhos devem ser o exemplo de correta sujeição. Deve haver na família do pastor uma unidade que pregue um sermão eficaz sobre a piedade prática, ao passo que o pastor e a esposa cumpram fielmente seu dever no lar, restringindo, corrigindo, admoestando, aconselhando, guiando, estão se tornando mais habilitados para trabalhar na igreja e multiplicando meios de cumprir a obra de Deus fora do lar. Os membros da família tornam-se membros da família do céu e são uma força para o bem, exercendo influência de vasto alcance.